Leitura do livro do Apocalipse, capítulo 11, versículos 1 a 13. E me foi dado uma cana semelhante a uma vara, dizendo: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele fazem as suas adorações. Mas o ato que está fora do templo, deixa-o de fora e não o meças, porque ele foi dado aos gentios, e eles hão de pisotear com os pés a cidade santa por 42 meses. E darei minhas duas testemunhas, que vestidos de sacos profetizarão por 1260 dias. Estes são as duas oliveiras e os dois candelabros, postos diante do Senhor da terra. Se alguém, pois, lhes quiser fazer mal, sairá fogo das suas bocas, que devorará seus inimigos. E se alguém os quiser prejudicar, importa que ele seja morto. Eles têm poder de fechar o céu, para que não chova, pelo tempo que durar a sua profecia, e têm o poder sobre as águas para as converter em sangue, e de ferir a terra com todo gênero de pragas, todas as vezes que quiserem. E depois que eles tiverem acabado de dar seu testemunho, uma fera que sobe do abismo fará guerra contra eles, e vencerá e os matará. E os seus corpos jazerão estirados nas praças da grande cidade, que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, onde também o Senhor deles foi crucificado. E os das tribos e povos, línguas e nações verão os corpos deles estirados por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos sejam postos nos sepulcros. E os habitantes da terra se alegrarão sobre eles e farão festas, e mandarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas tinham atormentado aos que habitavam sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, o Espírito da vida entrou neles da parte de Deus, e eles se levantaram sobre os seus pés, e dos que os viram se apoderou um grande temor, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os viram os inimigos deles. E naquela hora sobreveio um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos os nomes de 7.000 homens, e os demais foram atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Enoque e Elias. E me foi dado uma cana semelhante a uma vara, dizendo: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele fazem suas adorações. A palavra levanta-te quer dizer: tome a atitude necessária, vá e faça. Mede o templo de Deus e o altar, e os que nele fazem suas adorações. O anjo manda que se faça o recenseamento da igreja, a fim de prepará-la para o fim. Porém, nem todos que estão na igreja são realmente fiéis. Muitos estão na igreja por conveniência, por interesses, procurando as facilidades da falsa igreja. Esses não estão dentro da igreja, estão fora. Por isso o anjo disse: mas o ato que está fora do templo, deixai-o de fora e não o meças, porque ele foi dado aos gentios, e eles hão de pisotear com os pés a cidade santa por 42 meses. 3 anos e meio de dominação da cidade santa, o tempo da dominação total do anticristo, até que tudo seja destruído pela ira de Deus. Porque os homens se voltaram contra o Senhor, se juntaram com os demônios, e por Deus serão destruídos. E darei minhas 2 testemunhas, que vestidos de sacos profetizarão por 1260 dias, e são 2 oliveiras e 2 candelabros postos diante do Senhor da terra. Os sacos mostram a humildade das 2 testemunhas, que pregarão contra o anticristo por 3 anos e meio, e o enfrentarão e o desmascararão, dizendo a quem quiser ouvir: Nossa Senhora de La Salette, no século XIX, disse: a igreja será eclipsada, o mundo estará em aflição, porque eis que chegam Enoque e Elias cheios do Espírito de Deus. Eles pregarão com a força de Deus, e os homens de boa vontade acreditarão em Deus, e muitas almas serão consoladas. Farão grandes progressos pela virtude do Espírito Santo, e condenarão os erros diabólicos do anticristo. Se alguém, pois, lhes quiser fazer mal, sairá fogo das suas bocas, que devorará seus inimigos. E se alguém os quiser prejudicar, importa que ele seja morto. O Senhor os protegerá até que tenham cumprido sua missão. E todos aqueles que se voltarem contra ele serão castigados pelo céu, mortos e arrastados ao inferno. Eles têm poder de fechar o céu para que não chova, pelo tempo que durar a sua profecia, e têm poder sobre as águas para as converter em sangue,
e de ferir a terra com todo gênero de pragas todas as vezes que quiserem. Como aconteceu com Moisés, enviado de Deus para libertar o povo, agora as duas testemunhas também terão o poder de demonstrar que vieram em nome do Senhor, comandando as nuvens, as águas e as pragas. E depois que eles tiverem acabado de dar seu testemunho, uma fera que sobe do abismo fará contra eles guerra e vencerá e os matará. Então, ao fim de sua missão, o Senhor permitirá que sejam mortos para revelar os corações dos homens, porque não há nada escondido que não venha à claridade, porém aqueles que os matarem serão condenados ao inferno. E os corpos jazerão estirados nas praças da grande cidade, que se chama espiritualmente Sodoma, e Egito, onde também o Senhor deles foi crucificado. E os das tribos e povos, línguas e nações verão os corpos deles estirados por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos sejam postos em sepulcros. E os habitantes da terra se alegrarão sobre eles e farão festas, e mandarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas tinham atormentado aos que habitavam sobre a terra. Os maus se sentem atordoados e atormentados com os profetas, com a palavra de Deus, porque isso lhes mostra que estão errados e condenados. Mas, ao invés de buscarem o arrependimento e a salvação, procuram se livrar daqueles que lhes dizem a verdade, como se calar os profetas pudesse calar as suas culpas. Mas depois de 3 dias e meio, o Espírito da vida entrou neles da parte de Deus, e eles se levantaram sobre os seus pés, e dos que os viram se apoderou um grande temor, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os viram os inimigos deles. E o Senhor, à vista de todos os ímpios e seus inimigos, dará a vitória a seus profetas e apóstolos, mostrando aos perseguidores que nada pode contra Deus e contra seus enviados. É inútil lutar contra Deus, porque a vitória é dele para sempre. Por isso temam os maus, temam os ímpios, porque a ira de Deus é santa e se abaterá sobre todos eles. E naquela hora sobreveio um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos os nomes de 7.000 homens, e os demais foram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Então sobrevém a destruição, e esses dão glória ao céu cheios de medo. Não basta apenas isso, é preciso arrependimento verdadeiro para que se possa entrar no caminho de Deus. O arrependimento é a porta de entrada para a salvação, mas daí para frente ainda existe uma longa estrada a se percorrer até o céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, meus irmãos, são profecias do livro do Apocalipse que obviamente não aconteceram ainda. Erram aqueles que dizem que tudo isso já aconteceu na época do Nero ou coisa parecida. E nós, então, estamos aqui estudando, entendendo e aguardando aí justamente que as profecias do Senhor sejam cumpridas. Uma parte já está sendo, outra parte já foi e outra parte será cumprida diante dos nossos olhos. Estejamos com os olhos abertos para que a gente possa ver os sinais do Senhor que estão aqui no livro do Apocalipse. Aqueles que não entendem nada dessas coisas, aqueles a quem o Senhor não abre os olhos e o coração, leem o livro e para eles parece grego, não entendem nada do que está acontecendo. Talvez você já tenha tentado estudar antes também o livro do Apocalipse e não tenha entendido o que estava acontecendo. E agora então o Senhor nos deu a graça de entendermos, por isso que o livro chama Apocalipse, Mistério Revelado, justamente para que a gente possa, pela revelação do Senhor, entender o que está vindo aí, o que está profetizado. Como eu disse, uma parte até já aconteceu, outra parte está acontecendo, mas tem coisa ainda grande aí para acontecer e nós seremos testemunhas de tudo isso. Como prometeu e profetizou São Padre Pio, nossa geração verá o triunfo do Imaculado Coração.